No vídeo a seguir, iremos conversar um pouco sobre o sistema esquelético. O sistema esquelético ele é constituído por diversos tipos de ossos e ele atua juntamente com outros tipos de sistema, como sistema muscular, sistema articular. Aguardo vocês. O sistema esquelético é um sistema que atua nas atividades de locomoção, deambulação, sustentação e proteção. O corpo humano é constituído em base de 206 tipos de ossos, certo? Que formam o sistema esquelético humano. Quando se trata da definição em si, se trata de um conjunto de estruturas orgânicas responsável pelo movimento, locomoção e deslocamento dos seres vivos. Então, juntamente com outro sistema, como o próprio sistema muscular, eles atuam na forma fisiológica de deambulação, deslocamento, certo? Consiste em 206 ossos, realiza diversas funções anatômicas, que são as mecânicas e fisiológicas, e forma o arcabouço do corpo, ou seja, a forma anatômica do corpo humano, movendo-o e suportando órgãos e tecidos. Alguns órgãos que podem ser sustentados, por exemplo, a gente pode citar o osso do fêmur, né, que sustenta as regiões dos membros superior, certo? E os tecidos também fazem a questão da proteção. Como a gente pode citar, a caixa craniana, aliás, a caixa torácica, a região do crânio, certo? A caixa torácica, por exemplo, vai proteger alguns órgãos associados aos pulmões, coração, certo? E o crânio vai proteger com relação ao cérebro, cerebelo. Vamos abordar nas próximas aulas sobre o sistema circulatório. No sistema circulatório é subdividido por alguns tipos de célula, que são as células vermelhas, as células brancas e as plaquetas, além do plasma, que é o líquido, certo? Essa constituição, ela também existe na medula óssea, que é do sistema esquelético, e também no sistema muscular, que também vamos abordar na aula sobre o sistema muscular. Quando a gente fala sobre essas células, estão associadas com a aderição, a ativação das células tronco hematopoietica. As células vermelhas, por exemplo, elas são responsáveis pela transfunção do dióxido de carbono e oxigênio. O leucócito, ele é responsável pela defesa do organismo contra agentes invasivos. E as plaquetas atuam na coagulação do tecido. O sistema de locomoção compreende tanto os ossos quanto o sistema muscular. Eles se articulam de uma maneira que todos os movimentos do corpo são associados a esse sistema e dão suporte e sustentação ao nosso corpo. Então, quando a gente fala sobre locomoção, deambulação, estamos abordando sobre dois tipos de sistema, que é o músculo esquelético. Podemos avaliar nessa imagem os tipos de ossos do indivíduo masculino e do indivíduo feminino. Quando a gente faz a comparação dos ombros, um indivíduo masculino, podemos perceber os ombros mais largos, certo? Já nos ombros femininos, podemos perceber ombros mais estreitos. E isso também é comparativo quando a gente faz essa comparação nas regiões da caixa torácica. Feminina
é menor e masculino é maior. Na região de pelvis, o masculino é mais estreita, já o feminino é mais larga, em consequência devido ao processo de gravidez e gestação. Na região de sacro, do masculino é mais longo e mais estreito. Já no feminino é mais curto e mais largo, certo? E dos membros inferiores, o homem tem um membro inferior maior, em média por 56% da altura em geral, e já o feminino representa 50% da altura em geral. Com relação à divisão do esqueleto, podemos subdividir em dois tipos, o esqueleto axial e o esqueleto apenticular. O esqueleto axial envolve as regiões da cabeça, pescoço, tórax, até a região sacral. As regiões do esqueleto apenticular correspondem aos membros inferiores e aos membros superiores. Podemos perceber também as cavidades que estão relacionadas às regiões anatômicas do corpo humano. Podemos citar 4 tipos de cavidade: a cavidade craniana, a cavidade torácica, abdominal e pélvica. A cavidade craniana, por exemplo, tem o intuito de fazer a proteção dos órgãos da região do cérebro. A cavidade da região torácica corresponde à proteção das regiões dos órgãos, como pulmão, coração e os órgãos que atuam nas atividades cardiovasculares. A abdominal corresponde às regiões que concentram-se os órgãos como estômago, rins, fígado, certo? O intestino grosso, delgado. E a pelvis, que corresponde às regiões que fazem a proteção das regiões dos órgãos genitais. Podemos conhecer também os tipos de classificação dos ossos. O primeiro tipo de classificação são os ossos longos. Alguns exemplos práticos que podemos abordar é o fêmur, o rádio, o ulnar, a tíbia, a fíbula. São ossos longos que atuam na sustentação e locomoção das atividades do corpo humano. Podemos abordar também sobre os ossos curtos, certo? Um exemplo prático são os ossos carpais, os ossos laminares ou planos, que correspondem, por exemplo, o crânio, certo? Que são o osso frontal, o osso parietal, o occipital e temporal. Ossos alongados correspondem ao osso da costela, que se encontra na caixa torácica. Os ossos pneumáticos, que atuam no processo de respiração, divididas em inspiração e expiração, certo? Que é um osso da região facial. Ossos irregulares, exemplo prático que podemos abordar são as vértebras. Como já podemos conhecer, as vértebras, elas se encontram na coluna, certo? Vertebral. Podemos caracterizar como 7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares. Ossos sesamoides, que é o osso patelar, é um tipo de classificação também, e ossos suturais, que fazem a junção dos ossos planos, por exemplo, da região do crânio. O osso do crânio, em animais vertebrados, forma a parte dura da cabeça. E essa região ela é interessante porque ela protege um órgão muito importante para o ser vivente, que é o cérebro. Ela tem como função envolver e proteger o cérebro. O crânio é formado por vários ossos,
que se unem como quebra-cabeça, e essa união é denominada na anatomia como suturas. Aqui na anatomia do crânio e da região da face, podemos conhecer alguns ossos planos e ossos irregulares, certo? Ossos planos que a gente pode caracterizar é o osso frontal, o osso parietal, o osso occipital, que vai ficar aqui mais na região posterior do crânio. Lateralizado, podemos identificar o osso temporal. Se fizermos uma visão antero-posterior, na região orbicular do olho, por exemplo, podemos caracterizar o osso esfenoide. Ele vai ficar bem concentrado na região do olho, mas também ele pode ser identificado fazendo uma visão lateral, como a gente vê aqui na imagem, certo? Identificando essa imagem lateral. Já os ossos associados à face, podemos caracterizar o osso nasal, o zigomático, maxilar e mandibular. Na região nasal também, na região mais medial, podemos identificar outro osso, um osso curto, que é o vômer, certo? Esses ossos da face, eles atuam muito nas atividades de mastigação, de falar, certo? E auxiliam no processo de digestão. As regiões das suturas correspondem à união dos ossos planos do crânio. Como já conhecemos, essa região anterior é o osso frontal. Quando fazemos a união do osso frontal com os dois ossos parietais, temos a sutura coronal. Quando fazemos a divisão dos dois parietais, identificamos a sutura sagital. Consequentemente, a união das duas suturas sagital e coronal, temos o encontro do bregma. A união dos dois ossos planos parietais com a região do osso occipital, podemos identificar a sutura lambdoide. Então, essas suturas correspondem à união desses ossos planos que vão fazer a proteção do cérebro. Também conhecida como espinha dorsal, a coluna vertebral é formada por ossos chamados vértebras. Então, as vértebras elas vão estar na coluna vertebral, como já relatado, são subdivididos em cervicais, torácicas e lombares. É uma estrutura bastante flexível, tem como fisiologia as atividades de movimento e sustentação ao corpo humano. Na imagem a seguir, verificamos a divisão de 7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares, região sacral e cóccix. As 12 torácicas correspondem à região da caixa torácica, que estão interligadas com as costelas externo, certo? E corpo do externo, que atuam diretamente no processo de respiração e proteção dos órgãos cardiovasculares. As duas primeiras vértebras, associadas às vértebras cervicais, elas têm uma caracterização específica, ou seja, uma denominação específica. A cervical 1, por exemplo, ela é denominada como atlas, e a cervical 2, ela é denominada como axis. Quando é feito a junção do atlas com o axis,
podemos conhecer o DENS, que faz esse encaixe das duas vértebras, que são as duas primeiras vértebras da região da coluna vertebral, que são as cervicais. Podemos perceber aqui a anatomia, o forame transverso, o processo odontoide. Aqui nessa região podemos identificar o processo transverso, certo? O forame vertebral, que todas as vértebras vão ter esse forame. O processo espinhoso, certo? Nessa região. E aqui podemos identificar o corpo vertebral, nessa região aqui interior da vértebra. Os ossos pneumáticos são os seios paranasais que são responsáveis pelas cavidades aéreas presentes na face. Ajudam no processo de respiração, que é subdividida-se em inspiração e expiração. A inspiração ela é caracterizada quando o sujeito absorve o ar rico em oxigênio. E a expiração é caracterizada ao processo da saída do ar, que é caracterizada pelo dióxido de carbono. Na região dos membros superiores, podemos identificar alguns ossos associados à clavícula, como pode ser verificado na seguinte imagem, a escápula, o húmero, o rádio, o ulnar, ossos cárpicos, ossos metacárpicos e as falanges. Então, aqui caracteriza-se os ossos do membro superior. Nessa outra imagem, podemos identificar o osso da clavícula, o acrômio, que é esse pequeno relevo, o húmero, certo? O húmero, a gente vai abordar especificamente sobre ele, porque a gente tem a tuberosidade, a cabeça do húmero e essas subdivisões associadas a esse osso longo. Podemos identificar a escápula, certo? E logo aqui na região medial, podemos identificar a caixa torácica, as costelas, certo? As 12 costelas, lembrando que as duas últimas são falsas, certo? Temos aqui o externo, que é subdividido em manúbio, corpo do externo e processo chicoide. Aqui são os ossos da mão. Podemos perceber que esses ossos são caracterizados como carpos. Esse primeiro osso ele é denominado como trapézio, o segundo trapezoide, o terceiro capitato, o quarto amato, o quinto pisiforme, o sexto piramidal, o sétimo semilunar e o oitavo escafoide. Nas regiões metacarpais é caracterizado por essa cor amarela. Nas regiões das falanges proximais, ambas as falanges são subdivididas em proximal, medial e distal. Esses 4 dedos eles vão ter as falanges proximais, mediais e distais. Apenas esse dedo que não vai ter a falange medial, ele só vai apresentar as falanges proximais e distais. Com relação ainda sobre os ossos do ombro, podemos identificar a clavícula. Nessa imagem mais lateralizado, identificamos o acrômio. A união do acrômio com a clavícula identifica-se a articulação acrômio-clavicular.
ou seja, denomina-se com o mesmo nome de ambos os dois ossos, certo? Podemos identificar também o osso do húmero, certo? Essa região aqui do sulco, ele é denominado como sulco bicipital. Logo, na cabeça do húmero, em contato com a escápula, podemos identificar uma cartilagem que é denominada como lábrum. Então, pessoal, a cartilagem ela está associada com as atividades também de locomoção óssea e ela pode ser identificada no contato de osso com osso, que pode ser em qualquer tipo de ossos. Como aqui a gente vê um tipo de osso irregular na junção de um osso longo, que é o húmero, certo? E também a constituição da cartilagem pode ser identificada em regiões do contato do sistema muscular com o sistema esquelético. Especialmente a gente vai abordar esse assunto na aula sobre sistema muscular. Aqui na caixa torácica podemos identificar a clavícula, como a gente já abordou, as vértebras cervicais, torácicas e lombares, 7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares. Na região da caixa torácica, podemos identificar que as duas últimas são falsas, porque são flutuantes, certo? Então, são as costelas flutuantes, ligam-se às costelas flutuantes, e as verdadeiras ligam-se ao externo. Consequentemente, o externo é subdividido em região do manúbio, corpo do externo e processo chifoide. Nos ossos dos membros inferiores, é subdividido em 4 segmentos. O primeiro segmento corresponde à cintura pélvica, que é o osso do quadril ou ilíaco. O segundo segmento é associado ao osso do fêmur, que é o maior osso do corpo humano, tanto comparando-se às regiões dos membros inferiores quanto às regiões dos membros superiores. O terceiro segmento corresponde à região da perna, que é a tíbia e a fíbula. O quarto segmento corresponde aos ossos dos pés, que são os tarsos, metatarsos e as falanges. Os ossos da região da pelvis é formado por ossos que são a região de sacro, cóccix, ilíaco, uma cartilagem específica que é a sínfise púbica, certo? E uma região que a gente pode conhecer também é o acetábulo. O acetábulo ele faz comunicação com a cabeça do fêmur, certo? Então a gente pode ver aqui na imagem a seguir os seguintes ossos. Região do sacro, logo abaixo apresenta-se o cóccix, ilíaco. A junção do ilíaco com a região do sacro, podemos identificar a articulação sacro-ilíaca. Nessa região aqui, bem na região anterior, podemos identificar a região da cartilagem da sínfise púbica, certo? Então, assim, a pelvis, ela há uma diferenciação, como já abordado no início da aula, em comparando com os indivíduos masculino e feminino. O masculino, ele tende a ser mais estreito e o feminino tende a ser mais largo devido ao processo de gestação e reprodução. Esses ossos, eles articulam-se com a cabeça do fêmur e realizam as atividades triaxial,
que é aquelas atividades que correspondem a 3 atividades ou mais, associadas à rotação, extensão, abdução e etc. Aqui é a diferenciação da pelvis do homem versus mulher, certo? Como já é relatado, a pelve da mulher é mais larga que a do homem devido à funcionalidade da reprodução da mulher, certo? Quando realizamos essa imagem antero-posterior, podemos identificar perfeitamente o cóccix feminino. Já no cóccix masculino, não conseguimos identificar com clareza, devido ao estreitamento da pelve masculina, certo? As duas pelves têm as mesmas anatomias. Podemos identificar a região de sacro, íleo, cóccix, pubis, isquio, né? Que são essas regiões aqui lateralizadas, a região da sífise púbica. E acetábulo, que faz comunicação com a cabeça do fêmur. Aqui é a anatomia do fêmur. O fêmur é o maior osso do corpo humano. Podemos identificar a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, os trocantes, que são subdivididos em trocante maior e trocante menor, fazendo uma vista anterior, podemos identificar a face patelar, e uma vista posterior identifica-se as regiões dos côndilos e entre os côndilos a fossa intercondilar. Na cabeça do fêmur, como a gente vê nessa imagem, podemos identificar a região da fóvea, certo? Que vai fazer articulação com a região do acetábulo, que vai ficar concentrada na região da pelvis. Entre os trocantes, nessa região, identifica-se a região da linha intertrocantérica, certo? Então, aqui nós temos a região do quadril, o osso do fêmur. Aumentando essa imagem, identificamos o acetábulo, a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, trocante maior e trocante menor. São ossos que correspondem aos ossos do primeiro segmento, certo? Dos membros inferiores. Podemos identificar o osso patelar, que se trata de um osso de classificação sesamoide, as articulações do joelho, que são tipos de cartilagem. Percebam que essa cartilagem ela faz comunicação de osso para com osso. Nessa cartilagem, podemos identificar também a membrana sinovial, que auxilia no processo de deambulação, de sustentação e atividade mecânica da região da perna. A fíbula e a tíbia, em uma vista anterior, podemos identificar os côndilos lateral e medial, que vão fazer contato com os côndilos do fêmur. E esse contato tem a divisão ainda das cartilagens e o líquido sinovial, a tuberosidade da tíbia. Entre a tíbia e a fíbula pode-se identificar a articulação tibiofibular proximal. Vale ressaltar que o osso ele pode ser dividido em regiões proximais e distais. Proximal corresponde à região mais próxima à região medial do corpo. Como é que a gente pode estar fazendo essa subdivisão medial? Pegamos uma imagem da posição anatômica, como a gente já abordou nas aulas anteriores, e fazemos uma divisão medial, né? Divisão do paciente que vai ficar à direita e esquerda. Então, todas as regiões que vão ficar mais próximas à região medial
ela é denominada como região proximal. Então, essa região da articulação tibio-fibular, ela é denominada como tibio-fibular proximal. Quando a gente vai pegar as regiões da articulação distal, ela leva-se o mesmo nome tibio-fibular, só que é um nome com o acréscimo distal, porque ele é mais distante. Consequentemente, o corpo desse osso longo, ele é denominado como diáfise, tanto a tíbia quanto a fíbula. Na fíbula, podemos identificar a cabeça da fíbula e nas regiões aqui distais, podemos identificar os dois maléolos, maléolo lateral e maléolo medial. Vale ressaltar esse conhecimento também, que é importante, para que vocês conheçam as regiões mediais e laterais. Como a gente vai fazer essa região do corte medial, a gente consequentemente já vai entender que a medial ela vai ficar mais concentrada ao meio e o lateral é naquelas regiões mais lateralizadas, certo? Então algumas nomenclaturas levam esses nomes: lateral, medial, proximal e distal. Aqui são os ossos dos pés, certo? Os ossos dos pés são subdivididos em região de taços, metatarsos e falanges. Como na mão, certo? Podemos conhecer que essa região do primeiro dedo, ele é conhecido como hálux, certo? E ele é uma falange proximal. Então esse dedo ele vai apresentar a falange proximal e falange distal. Nas outras falanges apresentaremos falanges proximais, mediais e distais. Nessa outra imagem lateralizada, identificamos a tíbia e a fíbula, certo? Ambos os dois maléolos. Prosseguindo, conhecemos o osso talos, navicular, calcâneo, cuboide, cuneiformes, metatornianos, falanges. Pronto, pessoal, aqui é as nossas referências. Obrigado pela compreensão de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se quiserem deixar mais, se tiver com dúvida com relação a alguma explicação da aula sobre o sistema esquelético, pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo a todos, certo? Obrigado pela atenção de vocês.